Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao curso intensivo de Python daqui do Super Aulas Online. Eu sou o professor Marcos Lima e nessa aula de número 19 nós aprenderemos sobre arquivos, né? Como criar um arquivo de texto, fazer uma leitura de um arquivo, fazer uma escrita, né, em um arquivo. Bom, eu vou passar agora para a tela do meu computador para a gente ver como é que isso funciona na prática. Bom pessoal, eu já estou aqui com o meu editor funcionando e primeiramente nós vamos aprender como ler um arquivo de texto, né? Abrir um arquivo de texto e ler o seu conteúdo. Para isso, né, inicialmente eu criei aqui um arquivo de texto, né, o arquivo val_p, né, val_p.txt. Gravei aqui na nossa pasta pythonwork, né? E nesse arquivo eu escrevi aqui ó, o valor de pi, né, com 30 dígitos, né? Eu coloquei 10 dígitos por linha, né? Eu também já criei aqui o nosso programinha, né, o nosso arquivo de Python, né? Ler arquivo. Diminuir aqui e aqui eu já estou com, né, o nosso programa ler arquivo já aberto, já estou com o código para a gente abrir e ler o arquivo aqui. Bom, a gente começa aqui com with open, né? Abre parênteses, aí a gente passa aqui o parâmetro, né? Qual o parâmetro? É o nome do nosso arquivo, né? Entre aspas, né? O nome do nosso arquivo está aqui, ó, val_p.txt. Aí eu boto aqui as arquivo. Para quê? Para ele gravar, criar um objeto, né, que vai conter esse arquivo, né, e gravar aqui dentro dessa variável arquivo. Aqui na linha de baixo eu crio a variável conteúdo e boto ela para receber o objeto arquivo, né, ponto, e o método read. O método read vai fazer a leitura do nosso arquivo de texto, certo? E vai armazenar essa leitura aqui na nossa variável conteúdo. Depois eu mando imprimir a variável conteúdo. Vou executar aqui para vocês verem. E está lá. Ele fez a leitura do arquivo de texto, né? Agora eu vou fechar aqui e vou modificar o nosso arquivo só para vocês verem aqui, ó, vou adicionar qualquer coisa aqui embaixo, vou salvar, fechar aqui, vou voltar aqui no nosso editor, mando imprimir e tá lá, ó, e faz a leitura do arquivo. A gente vai alterar, conforme mesmo que a gente altere aquele arquivo, né, ele vai lendo o arquivo na hora que a gente abrir. Bom, aí aqui, né, no nosso código, primeiramente eu utilizei esse comando aqui, with, né, antes do open. Eu poderia utilizar o open, né, aí o nome do arquivo e tal, tudo mais, e quando eu não quisesse utilizar mais esse arquivo, eu poderia fechá-lo, né, aí eu botaria close e o arquivo que eu quero fechar, certo? Só que com esse with, eu não preciso me preocupar com closing, com fechar o arquivo, que ele automaticamente vai fechar. Ele vai abrir, vai executar o que precisar, o que o programa pedir, né, enquanto o arquivo estiver aberto, e depois vai fechar sozinho. Caso o nosso programa pare inesperadamente ou algo do tipo, né, o nosso arquivo está fechado, ele não está aberto, porque se a gente trabalha com arquivo aberto e o programa dá um pau, para repentinamente, a gente pode ter perda de dados. Então, o ideal, né, é a gente trabalhar com with open, para ele fechar o arquivo sozinho. Não que você não possa trabalhar com o open e o close, né, fechar o arquivo quando você quiser. Pode sim, mas nesse exemplo eu estou utilizando o with para facilitar a gente. Pessoal, aqui no nosso código aqui no open, eu passei somente o nome do arquivo, né?
E eu só consegui executar o programa passando somente o nome do arquivo que eu quero abrir, né, sem passar o caminho, porque o nosso arquivo ele está no mesmo diretório, né, do nosso arquivo que está contendo o programa, né? Aqui, ó, a nossa pasta Python Work, né? Eu tenho aqui o arquivo valpy.txt e tenho o lerarquivo.py, né? Eu vou dar um exemplo, eu vou criar aqui uma pasta, né? Pasta texto, e vou armazenar o nosso arquivo agora dentro da pasta texto. Vou executar aqui, tá vendo? E ele dá um erro. Ó, ele diz que não conseguiu achar, não existe esse arquivo valpy.txt no diretório, né? Que no caso é o diretório onde está armazenado o nosso programa, né? O diretório Python Work. Agora eu preciso passar o caminho, né? No caso, como eu já estou dentro da pasta Python Work, eu simplesmente passo o diretório, né? Barra, ou seja, abra dentro do diretório texto, né? O arquivo val.py.txt, certo? Tá lá, executou. E eu também poderia passar o caminho absoluto, não é? Aqui no caso eu só coloquei texto barra, né, eu coloquei para ele abrir dentro do diretório texto, porque o diretório texto também está na nossa pasta, né? Mas imagina que eu quisesse abrir um outro arquivo que está em uma outra pasta fora do diretório do nosso programa. Aí eu teria que passar o caminho absoluto, que no caso seria c:// users / superaulas online / desktop / Python _work / texto / val_py.txt. Esse é o caminho absoluto. Vou executar aqui, tá lá. Perceberam? Ah, mas como é que eu vou saber o caminho absoluto do arquivo? Bom, se a gente vier aqui, ó, dentro no nosso arquivo val_py e pedir aqui as propriedades dele, a gente vai ver aqui, ó, esse é o caminho absoluto do arquivo. Tá vendo? Exatamente onde ele está armazenado. Pessoal, eu alterei o código aqui só para vocês verem como é que funciona o método close, né? Agora aqui eu estou abrindo o meu arquivo, né, sem aquele nosso with, né? Aí eu coloquei aqui, ó, arquivo, né, a variável arquivo, ela vai receber, né, o open, né, e o caminho e o nosso arquivo que quer abrir, né? Vai criar um objeto, né, que vai conter aqui o arquivo, né, de texto, e vai gravar aqui dentro da variável arquivo, certo? Da mesma maneira que a gente viu anteriormente. Essas duas linhas não mudaram, né, permaneceram a mesma coisa. E agora, né, eu preciso fechar o arquivo, né? Aí eu utilizo aqui, ó, arquivo e o método close, né? Arquivo.close para poder fechar o arquivo, né? Não deixar o arquivo aberto. Tá ok? Mas, como isso aqui era só para ilustrar para vocês como funciona, né, o método, né, o open e o close, né? Só executando aqui para vocês verem que o funcionamento é o mesmo. Mas vou continuar utilizando aqui a nossa maneira convencional, né? Que fica melhor. Arquivo, 2 pontos, e aqui dentro, né? Então, só mais uma vez, né? Quando eu coloquei aqui with, aí open, né? Todos os comandos que eu tiver executando aqui, ele vai fazer com o arquivo aberto. Quando terminar não é bem um laço, mas vamos chamar de laço, né? Quando terminar essa instrução with, que eu tiver feito tudo que eu quiser com esse arquivo, né? E eu tirar
a indentação, por exemplo, se eu quisesse executar uma outra instrução aqui, terminou aqui, ele fecha o arquivo automaticamente. Entendeu? Mas agora nós vamos trabalhar, né, com cada linha individualmente, né, do nosso arquivo. Então eu vou colocar aqui, ó, vou botar em português, linhas, vai receber, né, o nosso objeto arquivo ponto readlines. O que o método readlines faz? Ele pega cada linha, né, do nosso arquivo e armazena dentro de uma lista, né? No caso aqui, a lista linhas, né? Vou mandar imprimir aqui a lista linhas para a gente dar uma olhada. Ó, perceberam? Criou aqui a nossa lista, né? Aí o primeiro item ele colocou aqui, ó, a primeira linha, né? E ele colocou inclusive, né, o nosso /n, que é a nossa quebra de linha, né? Aí aqui a segunda linha, terceira linha, né? E a nossa quarta linha. Não tem quebra de linha porque encerrou o arquivo, correto? E agora nós podemos trabalhar com cada linha individualmente, né? Agora que nós criamos a nossa lista, né? A gente pode percorrê-la com um laço for, né? For linha em listas, em linhas, no caso, linhas, ponto, então, em linha. E agora a gente já pode trabalhar com cada linha individualmente, né? Se eu quisesse excluir uma linha, acrescentar uma linha, a gente já poderia trabalhar uma a uma. Pessoal, eu fiz algumas alterações aqui para a gente ver mais alguns exemplos, né? Bom, primeiramente eu criei aqui o arquivo, né, nomes.txt. A gente vai fazer de conta que é uma lista de convidados, né? Então tá aqui o arquivo nomes.txt. Ele tem aqui essas, né, esses nomes: Marcos, Isabela, Fátima, Ivan, Ana, Horácio e Marisa, certo? Né? Um nome em cada linha, como se fosse uma listagem mesmo. Aí aqui no nosso programa eu já mandei ele abrir, né, o nosso arquivo nomes.txt, né, como a mesma variável, o mesmo arquivo, né? Aí já pedi para ele trabalhar linha a linha, certo? Vou imprimir aqui, ó. Ele já fez aqui a nossa listagem, né? Com cada linha do nosso arquivo, né? Como se fosse um item da listagem. Bom, primeiramente a gente vai notar aqui, ó, que toda a nossa listagem tem essa quebra de linha, né? Por conta né, do nosso arquivo, né? Ele sempre adiciona, né, a quebra de linha aqui nos itens. E quando nós damos o print, né, ele já quebra a linha automaticamente. Então aqui ele está quebrando duas linhas, né? Ele quebra a linha automaticamente quando ele vai não, no caso aqui no print não, nesse print aqui é normal. Quando nós usamos o laço, né, for, para imprimir, ele automaticamente quebraria para a linha de baixo. Então com esse /n adicionado aqui no final dos nossos itens, ele vai quebrar duas linhas, né? Vou mostrar para vocês aqui, só um minuto. Aqui, ó, escrevi aqui o laço for, né, para a gente percorrer as nossas linhas aqui. Vou executar. Tá vendo, ó? Aqui, ó, primeira linha, Marcos, né? Ele ia passar para a linha de baixo. O laço já automaticamente passaria para a linha de baixo, né? Colocaria um outro print. Só que como ele tem esse /n no final, tá vendo? Ele pulou uma linha.
Aí veio aqui, ó, Isabela. Aí ele pulou uma linha para cá e pelo próprio laço a gente já faz o print aqui na linha de baixo. Ou seja, não fica muito legal, né? A gente precisa tirar essa quebra de linha da nossa lista, certo? Então para isso a gente vamos refazer aqui a nossa lista, né? Tirando essa quebra de linha. Vou fazer aqui, já volto. Então pessoal, ó, eu criei aqui, né, a listagem vazia, né? Linhas ajustes, né? Linhas ajustadas, né? Uma listagem vazia. Aí eu percorri aqui um laço, né? Aqui na nossa listagem linhas, né? E mandei ele adicionando aqui dentro de linhas ajustadas os itens aqui das linhas com o rstrip, né? Que vai retirando o espacinho à direita, né? Vai retirando aquele /n, né? No final de cada item, certo? Aí fui mandando ele percorrer o laço, né? E conforme ele ia percorrendo, ele ia gravando, né? Aqui o item dentro daqui de linhas ajuste, né? Linhas ajustadas, né? E aqui embaixo eu mandei ele imprimir o resultado final. Vou executar aqui. Aí vocês estão vendo? Aí a gente conseguiu tirar todo aquele /n, né? No final da nossa listagem. Agora já ficou um pouquinho melhor pra gente trabalhar, certo? Pessoal, agora que eu já tratei a nossa lista, né, deixei ela mais apresentável, eu criei um laço aqui, né, um laço while, para ficar perguntando, né, o nosso nome, para fazer uma conferência e ver se o nosso nome está na lista de convidados, né, para ver se a gente pode entrar, né, na festa, né? E eu coloquei aqui uma condição aqui para parar, né? Se digitar P, ele vai parar o laço, né? Aqui ele faz a verificação, né? Aqui ele pede para a gente escrever o nome, aqui ele faz a verificação, né? For linha em linhas ajuste, né? Que é o linhas ajuste é a nossa listagem que a gente melhorou, né? Tirou aquelas quebras de linha, né? Que se o nome, né, tiver em uma dessas linhas, ele vai imprimir, né, o valor da linha, né, e mais a string. Você está na lista de convidados. Bom, vamos rodar aqui. Começou. Escreva seu nome para ver se você está na lista, né? Vou escrever aqui o meu nome para ver se eu fui convidado. Marcos. Ó, Marcos, você está na lista de convidados. Beleza. Escrever aqui o nome da Isabela. A Isabela está na lista de convidados, né? Escrever aqui o nome do Antônio. Antônio não tá. Não aconteceu nada. Não avisou que estava, né? Vou escrever aqui o nome do Carlos. Carlos também não tá, né? Mas a Marisa está na lista de convidados, certo? Apertei o P aqui para parar e o programa encerrou. Só um exemplo, né, um pouco mais prático, né? Que conforme eu vou alterando, né, eu posso ir alterando lá a minha listagem lá no meu arquivo, né? Meu arquivinho aqui, nomes. Posso ir adicionando aqui vários nomes, né? Posso importar de uma listagem do Excel, né? Eu mando ele gravar em TXT e tal, fazer coisa qualquer. Vai me dar aqui uma listagem de inúmeros nomes e eu vou tratando lá no nosso programinha, certo? Então, mais um exemplo aí de como tratar, né, a leitura as informações, né, de uma leitura aí de um arquivo de texto. Pessoal, eu mudei o código aqui, criei até um arquivo novo, né? Um arquivo aqui, ó, escreve arquivo.py, para a gente ver como a gente cria, né,
um arquivo de texto, né, e armazena informações nesse arquivo. Bom, eu comecei aqui, ó, né, o with open, né, disse aqui o caminho, né, que eu quero que esse arquivo seja armazenado, disse o nome, né, que esse arquivo vai ter, né. Aí aqui nesse parâmetro open, né, aí eu já botei o vírgula e o W, né, de write, de escrever, certo? Então, caso esse arquivo lista underline convidados.txt não exista, ele será criado. Aqui, né, no nosso método open nós temos 4 parâmetros. Nós temos o R, né, que vem por padrão, que é read, né? Se eu não escrever nada, ele vai abrir, né, um arquivo com somente para leitura, né? E se esse arquivo não existir, ele não vai criar e vai dar um erro. Nós temos aqui o parâmetro W, né, de write, né, que ele vai abrir um arquivo, né, para a gente escrever nele. Caso o arquivo não exista, ele vai criar um. E se o arquivo já existir, ele vai sobrescrever, certo? Então o parâmetro W, né, write, a gente tem que tomar cuidado que se a gente quiser criar um arquivo, né, e nomear esse arquivo com o nome de um arquivo que já exista, ele vai sobrescrever o arquivo, né? Além do parâmetro write, nós temos o parâmetro R+. O parâmetro R+, né, é read and write, né? Ele lê e escreve, né? Você abre um arquivo tanto para leitura quanto para escrita. Nós temos o parâmetro A, né, que é de concatenação, para você pegar um arquivo, né, e ir adicionando, né, conteúdo a esse arquivo, e adicionando informações, linhas e tudo mais. Bom, como a gente não tem esse arquivo, listas de convidados, né, aqui na nossa pasta, tá vendo? Tem o valp e tem o nomes, né? Não tem esse arquivo, lista de convidados. Bom, então eu vou criar esse arquivo, né, utilizando aqui o nosso parâmetro W, né, e logo em seguida eu vou escrever, né. Bom, o que eu fiz aqui, né? Ainda aqui dentro da nossa instrução with open, eu coloquei um laço, né? Esse laço ele vai pedir, né, para a gente colocar um nome, né, escrever um nome para ser adicionado à lista de convidados, né? E também botei aqui uma condição aqui para sair do laço, né, o P para parar, né? Fiz aqui a condição: se o nome digitado for P, ele vai parar. Caso contrário, ele vai pegar o nome, né, e vai escrever no nosso arquivo, né? Ele vai escrever no nosso arquivo e vai passar para a linha de baixo, para a gente continuar naquele sistema de lista, né? Um nome em cada linha, né? Vamos executar aqui o programa para dar uma olhada. Ó, já começou aqui, ó, nome para ser adicionado na lista. Eu vou colocar aqui meu nome, eu vou colocar aqui o nome da Isabela. Agora eu vou chamar aqui para a festa o Antônio, né? Vou chamar o Carlos, vou chamar a Marisa. Todo mundo para a festa, né? Parei aqui o nosso programa, certo? Agora se eu voltar aqui na nossa pastinha, ó, ele já criou aqui, ó, o arquivo lista de convidados. Já está aqui, ó, Marcos, Isabela, Antônio, Carlos e Marisa. Vou abrir aqui. Tá aqui, ó, Marcos, Isabela, Antônio, Carlos, né, e Marisa. Aqui ao fim, né? Ele criou um arquivo e já foi adicionando esses itens. Bom, vou voltar aqui no código agora
e vou colocar aqui pra gente ir adicionando agora, ó. Vamos concatenando mais nomes lá no nosso arquivo, certo? Vou executar aqui. Vamos adicionar agora a Fátima. Vamos adicionar o Ivan. E vamos adicionar o José. Lá na nossa festa, né? Parei aqui. Fechei. Vamos voltar lá para ver o nosso arquivo. Tá lá, adicionou Fátima, o Ivan e o José. E aqui a gente pode ir adicionando, né, cada vez mais. Vou fechar aqui, vou voltar para cá. Agora percebam o cuidado que a gente tem com o parâmetro W, né, de write. Vou colocar aqui, ó, o W e vamos executar de novo. Ele agora existe esse arquivo aqui, ó, lista convidados, né? Vou colocar aqui o parâmetro W. Ó, executei. Aí vou digitar aqui o Lucas, né? Só o Lucas nessa festa. Parei. Se eu for aqui no arquivo, veja bem, ó, ele sobrescreveu a lista de convidados, ó. Ele apagou o que tinha, né? E criou uma nova e adicionou aqui, ó, Lucas. Perceberam? Então, na hora de usar os parâmetros, lembrando, nós temos o R, né, que é o padrão, ou parâmetro padrão. Se nós não informarmos esse parâmetro aqui, né, depois do nosso arquivo que a gente quer abrir, se nós não informarmos esse parâmetro, vai ser por padrão o parâmetro R, né, que é de leitura. Logo, se ele está abrindo um arquivo para leitura e não existir esse arquivo, ele vai dar um erro. Nós temos o parâmetro W, né, de write, que ele vai criar um arquivo. Ele vai criar esse arquivo aqui, lista underline convidados.txt. Se esse arquivo já existir, ele vai sobregravar esse arquivo. Nós temos o R+, que é para ele abre, né, e escreve, né? Ele lê o arquivo e escreve. Eu poderia fazer essa instrução aqui, né, de ir acrescentando itens, né, com o parâmetro R+, até poderia. Só que o que acontece? O parâmetro R+, ele vai sobrescrevendo o arquivo. Se eu botar abrir aqui a nossa lista de convidados, né, com o parâmetro R+, né, para ler e escrever, e eu mandar ele escrever alguma coisa, ele vai começar a escrever no início do arquivo, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse uma lista, né, que igual a gente estava com aquela listagem, Marcos, Isabela, Fátima, e eu quisesse escrever mais utilizando o parâmetro R+, na hora que eu digitasse algum nome, ele ia sobrescrever em cima do primeiro nome, ele não ia adicionar no final, ele ia sobrescrever no início, ele ia pegando tudo que está no início e ia sobrescrevendo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, só um minuto. Pessoal, eu criei aqui né, preenchi aqui o nosso arquivo lista convidados, aqui, ó, com alguns nomes, ó, Lucas, Marilene, André, Flávio e Lúcia. Agora eu vou abrir, né, a nossa lista de convidados e vou abrir esse parâmetro aqui, ó, para ler e gravar, e vou, né, tentar fazer uma adição aqui, né? Eu vou tentar escrever mais alguma coisa nesse arquivo utilizando esse parâmetro aqui para a gente ilustrar o que a gente estava falando. Ó, digite P para parar, né? Eu vou digitar agora, ó, Marcos e parei. Vou fazer só essa alteração aqui. Fechou?
Vou voltar aqui no nosso arquivo. Percebam. Aqui ele sobrescreveu, né, o Lucas. Tá vendo? Ele não adicionou, ele sobrescreveu, ele começou a sobrescrever. Conforme eu fosse escrevendo, ele ia reescrevendo tudo aqui, né, de cima para baixo. E notem que Lucas tinha 5 letras, certo? Aqui, ó. L-U-C-A-S, né? Lucas tinha 5 letras. Marcos já tem 6 letras, né? Então, ele colocou aqui, ó, M-A-R-C-U, sobrescreveu Lucas, né? E esse S, ele sobrescreveu o M de Marilene, né? Ele, na verdade, ele sobrescreveu 6 letras, né? As 5 do nome Lucas e ainda pegou o M daqui de Marilene. Se eu executar novamente, ó, vou fechar aqui e vou executar novamente aqui o nosso programa, ó. Digite o nome para colocar na lista, mas no caso a gente vai sobrescrever. Eu vou botar um nome, vou botar aqui, ó, Isabela, né, que é um nome maior, né? Vou digitar aqui P para parar. Fechou aqui o programa. Vamos dar uma olhada lá na nossa listagem. Perceberam? Ele sobrescreveu o Marcos, tá aqui, ó. Ó, M-A-R-C-U-S. Ainda sobrou 2 letras que ele retirou daqui, ó. Retirou daqui de baixo. Perceberam? Então, o que acontece? Com esse parâmetro R+, a gente consegue ir sobrescrevendo o arquivo letra por letra, né? Se nós colocarmos lá né, dermos sobrescrever lá um nome ou uma palavra que tenha 10 letras, ele vai substituir 10 letras do nosso texto anterior, né, do que tivesse escrito anteriormente, né? Então, caso a gente queira sobrescrever e sobrescrevendo o arquivo, né, de maneira gradual, a gente pode utilizar o R+, né, que ele vai pegar um arquivo que já existe e vai começar a sobrescrever ele de cima para baixo, né? E o parâmetro A, né, que é o parâmetro para a gente concatenar, né, que ele vai concatenar no final, né? Ele vai sempre concatenar no final do arquivo as nossas informações, certo? Então, vou executar aqui e vou adicionar o nome daqui da Juju, vou adicionar o nome do Célio e vou adicionar o nome do Cauã. Parei. E vamos dar uma olhada lá no nosso arquivo. Tá vendo, ó? Com o parâmetro A, a gente já adicionou aqui no final, ó, Juju, Célio e o Cauã, certo? E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula, né? E na próxima aula nós veremos o que são as exceções, né? Os tratamentos de erro. Mas antes de ir para a próxima aula, eu gostaria de pedir a você para se cadastrar lá no portal superaulasonline.com, né, para ter acesso lá aos exercícios que a gente está colocando lá a respeito das aulas, para você se inscrever no nosso canal do YouTube, né, o Super Aulas Online, para você deixar um likezinho aí no vídeo, caso você tenha gostado da aula. Bom, e no mais, é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.